Eis o teu servo aqui, eu quero, nesta noite, ser tocado pelo poder da tua palavra, esta palavra que vem para edificar, que vem para trazer vida, que vem para mostrar o caminho. Fala com teu servo, Senhor, abra o meu entendimento espiritual, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu oro ao Senhor, pedindo a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então você pode se assentar. Deixa eu falar uma coisa antes de iniciar aqui a ministração da palavra. Nós temos gravado, irmãos, esta palavra está indo para o site da igreja. Então, você tem várias maneiras de ouvir essa palavra, abençoar alguém. E talvez, se você não anotou, talvez você remoer um pouco mais aquilo que foi falado aqui, que foi ministrado no domingo. Porque, irmãos, às vezes nós ouvimos a palavra, ela nos impactou bastante, mas depois a gente sai daqui e a gente acaba não remoendo aquilo que Deus falou conosco e refletindo um pouco mais. As mudanças, elas vão ocorrer na nossa vida a partir do momento que você colocar algo dentro do seu coração, que aquilo que vem, você recebeu aquilo, você resolveu aplicar aquilo. As mudanças só ocorrem assim. A mudança não ocorre porque você achou que a mensagem foi ótima, que, puxa, mas Deus falou bastante, e daí você esqueceu aquilo que Deus falou. Não vai adiantar. Para que realmente haja mudança, você tem que trazer aquilo para o seu coração, e você tem que ter uma atitude de falar, não, eu vou examinar aquilo que foi falado, eu quero aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia, porque eu vejo que é isso que Deus falou mesmo. Porque, irmão, nós não podemos permanecermos a mesma pessoa. Nós temos que ser renovados de dia em dia. E nós temos que realmente mudar algo na nossa vida que Deus tocou na nossa vida. Então, se Deus mostrou para você que tem algo na sua vida que você precisa retirar, você vai retirar. Se Deus mostrou que precisa fazer algo, você tem que fazer. Você tem que responder à voz de Deus. Não adianta Deus falar com a gente, se a gente não responde para Ele, a gente não dá uma resposta para Ele daquilo que Ele falou. Então, a gente tem que realmente aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso coração. Amém? Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, vamos ler um versículo aqui para a gente começar a nossa meditação aqui naquilo que Deus tem para nós nesta noite. Antes de a gente ler o versículo, eu vou pedir para a mesa já colocar o tema é o foco, ou melhor, foco à grande corrida. Manter o foco à grande corrida. Você e eu temos um foco, e esse foco deve estar na grande corrida que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, como cristão. Amém? Então, foco à grande corrida. 2 Timóteo 4, versículo 5, diz assim: Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Olha bem o que Paulo fala a Timóteo. Tu, no entanto, sê equilibrado, em tudo suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério.
Sabe, irmão, sabe, uma coisa que o ser humano, nós cristãos, você como servo de Deus, você tem que ter, é um foco determinado, um foco claro daquilo que você deseja, daquilo que Deus lhe incumbiu, daquilo que é a sua missão. Nós temos que ter um foco. Se nós tivermos um foco e mantermos nele, nós vamos conseguir êxito, nós vamos realizar aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, o propósito que Ele tem para a nossa vida, como cristãos, como servos de Deus, como membros da igreja, como aquele que foi chamado para servir na obra do Senhor. O que é um foco? Né? Parece assim, é óbvio, mas é bom que a gente esclareça, para que você fique bem claro para você o que é um foco. Quando você vai tirar uma foto, vamos imaginar aqui que eu fosse tirar uma foto de uma pessoa aqui nesse momento agora. Eu teria que pegar a minha câmera e focalizar nesta pessoa. Não adiantava eu querer fotografar todos vocês juntos. Se o objetivo, por exemplo, fosse tirar uma foto do nosso irmão Carlos aqui, eu teria que focar nele. E o que é foco? Eu ainda tinha que, além de focar no irmão Carlos, eu tinha que ajustar, né, o foco, né, para que ficasse bem nítido e bem claro aquilo que eu estou focando, que é a pessoa do nosso irmão ali. Então, e mais, eu ainda preciso fazer o que mais? Eu preciso manter fixo no alvo, para que eu possa não perder o alvo. Não é assim? Isso é foco. Isso é foco. Então, nós temos que ter um foco como cristão. Na nossa vida, como cristão, meu foco é agradar a Deus. Meu foco é servir a Deus. Meu foco é trabalhar para Deus. Meu foco é testemunhar. Nós temos que ter um foco definido, né, como cristãos, né? E se é num ministério, e se a igreja tem um ministério, ela também tem um foco, né? E se eu, como ministro de Deus, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo a alcançar, e eu tenho que manter neste foco, porque, irmãos, é muito fácil a gente se perder se a gente não tem um foco, né? Você vê que há muitas pessoas que eles não conseguem realizar nada na vida porque não tem foco. Ele não se perde no meio do caminho, né? Então nós estamos, eu e você, numa grande corrida. A principal delas é qual que é? Guardar a nossa coroa da salvação. Você não pode perder o foco de que você é do Senhor, e que você, o teu objetivo maior é alcançar a salvação, e como servo de Deus, você está aqui para servir o Senhor, para andar na presença do Senhor como um cidadão de Deus, um servo de Deus. Você tem alvos, você tem foco definido, né? Você não é uma pessoa que não sabe para onde você está indo. Veja só, irmãos, a oração que Davi faz a respeito do seu filho Salomão. Ele, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 19, vou pedir para a mesa colocar aqui, 29, 19, está escrito assim, a oração que ele fez, falando para Deus: dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos, aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Deixa aqui um pouquinho. Olha a oração que Davi faz ao Senhor: dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos. Irmão, quero te dizer uma coisa: você tem que ter como alvo, como foco importante, primordial na sua vida,
um coração obediente ao mandamento do Senhor, à palavra de Deus. Você não pode titubear nisso. A palavra de Deus tem que ser um parâmetro para você. Ela tem que ser uma lei, um mandamento. Algo que vai nortear a sua vida. Isso tem que ser muito forte no seu coração. Você tem que estar com esse foco bem determinado na sua vida. Eu, como filho de Deus, o meu objetivo, a coisa mais importante na minha vida é atentar-me para a palavra de Deus, dela não me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, para que tudo te vá bem, como diz a palavra. O Senhor disse a Josué: tão somente ser forte e corajoso, atenta na minha lei, guarda a minha lei, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o foco. Esteja bem determinado isso no seu coração. Tudo que vai desonrar, que vai desobedecer, que vai ofender, que vai sair da lei do Senhor, eu vou tirar, não vou deixar entrar no meu coração. Eu não vou obedecer aquilo que desobedece ao Senhor. O meu propósito é agradar o meu Deus, é fazer o que Ele manda. Então, a oração que Davi faz a respeito de Salomão é essa: dá um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos e os teus preceitos. Amém? Você pode dizer isso nesse momento agora? Senhor, dá-me um coração, Senhor, íntegro para obedecer os teus mandamentos, para obedecer os teus preceitos. Amados, isso é tão importante. Se nós, como povo de Deus, se eu, você, todo o povo de Deus, atentássemos atentamente para esta palavra, se nós estivéssemos com foco em obedecer ao Senhor, a lei do Senhor, e se nós passássemos isso, como a palavra de Deus diz: inculca esta minha palavra aos teus filhos. Você deve falar dela ao levantar, andando e ao deitar-te. Inculca nos teus filhos, para que eles guardem isso no coração. O povo de Deus, nós, a igreja, irmãos, seríamos um povo onde o mundo ia ver e ia falar assim: esse povo é um povo obediente, este povo é um povo de autoridade, este povo é um povo que há brilho neles, este povo tem poder, este povo sabe o que quer, eles conhecem e servem um Deus poderoso, um Deus que mudou a vida deles, um Deus que realmente fez neles, impregnou o caráter dele no coração deles. Então isto, irmãos, é o que há necessidade de realmente você colocar na sua vida, bem firmado no seu coração, e colocar bem firme para a sua casa. Eu vou abrir um parênteses aqui, já que eu estou falando em casa. Se alguém perguntasse para você o que é mais importante para você, na sequência, eu vou colocar 4 situações aqui. Eu queria que você refletisse comigo o que é mais importante, qual a ordem. Eu estou falando da ordem, tá? Então, eu falo de Deus, eu falo de família, eu falo de ministério e eu falo de igreja. Que ordem você colocaria para essa palavra? Quem é número 1? Isso é fácil, né? Deus. Número 2. Já não está forte, né? Número 2. Ministério. Igreja. Família. Família. Todo mundo, quem concorda, levanta a mão. Quem discorda agora, vai levantar a mão. Que não é família. Qual que é a ordem? Será que está certa? Eu queria te perguntar, está certo, mas você tem certeza? Quem tem certeza? Só aquele que tem muita convicção, levanta a mão. Já diminuiu, ó. Diminuiu. Então, o que eu falei? Deus, família, igreja
ministério. Você sabia que definir isso faz uma diferença, vai fazer toda a diferença? Você sabia que definir isso ajusta o caráter, isso muda o seu modo de agir, o teu modo de servir a Deus? Sabe por quê, irmãos? Nós temos que entender que a palavra, o mandamento de Deus é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então Deus ocupa sempre o primeiro lugar na nossa vida. Ele é o número 1 e não tem número 2. Não tem número 2. Mas, aí vem, abaixo de Deus, o que é mais importante que eu tenho que zelar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que me dedicar e que eu tenho que trabalhar firmemente para que seja a maior bênção aqui na terra? A minha família. A minha família. A palavra de Deus chega a dizer assim: a que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, perder a sua própria vida? Você que anda servindo ao Senhor e está esquecendo da sua casa, você está cometendo um grande erro. O teu primeiro compromisso, teu primeiro ministério é com a tua casa, é com a tua família. Se você é de Deus, o seu esposo não é convertido, você vai ter que trabalhar para que ele se converta. Sua tarefa principal é ganhar o teu marido. E se você é casado e a tua esposa não é convertida, teu primeiro compromisso é ganhar a tua esposa. E se os seus filhos ainda não conhecem o Senhor Jesus, você tem uma tarefa de levá-los ao Senhor Jesus e ensiná-los e cuidar bem da sua casa, para que sua casa seja uma bênção, seja uma referência, seja um testemunho, seja uma bênção, um lugar de refúgio, um lugar abençoado. Então a tua família vem em seguida e você deve ter como prioridade realmente cuidar bem da sua casa. É a palavra de Deus chega a te falar assim. Às vezes a gente esquece disso, né? Aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Então, se você não tem amado, se você não tem cuidado, se você não tem zelado da sua casa, se você anda instigando o teu esposo, se você anda instigando o teu filho, se o filho anda desonrando o pai, anda desonrando a mãe, está tudo errado aí. Tem que se converter de verdade, tem que alinhar as coisas, tem que acertar, porque a casa é o lugar de bênção. A casa é o núcleo principal. É onde você tem que trabalhar. Não queira cair na besteira de ser um baita crente na igreja e um tremendo errado dentro da sua casa. Não faça isso. Não faça isso. Você tem que realmente olhar e lembrar que você tem que zelar, você tem que amar, você tem que... Na sua casa você tem que ser um crente de verdade. Você tem que zelar. Os pais têm como responsabilidade, compromisso espiritual de ser o sacerdote do lar, né? Meu Deus, eu estou abrindo um parênteses e estou ficando muito nele, mas eu queria te passar isso, porque se você veio aqui nesta noite, a tua casa não está em ordem, o Senhor disse para Abraão: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, amém? E depois vem a igreja que eu falo. Eu não estou me referindo a toda a igreja do Senhor Jesus. Eu estou me referindo à igreja local que você congrega. Porque é ali que você está plantado. É ali que você tem que servir. É ali que você presta conta. É ali que você vai realmente demonstrar o amor de Deus que está no seu coração, aonde Ele te plantou. A igreja local que você frequenta. A igreja você tem que amá-la. Você tem que ajudar a cuidar dela, porque Deus te plantou ali, e Deus tem um ministério para você ali, e depois você vai zelar, por último, do seu ministério, amém? Glória a Deus. Se parasse aqui já estava uma bênção, não estava? Amém? Mas nós estamos só começando então.
Hebreus capítulo 12, irmãos. Capítulo 12 de Hebreus. Você aprendeu isso, nunca mais esqueça isso. Viva isso que você tem aprendido. Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus. Então, portanto, que temos tão grande nuvem de testemunha, fujamos do pecado, corramos do pecado, fuja do pecado, e corra com perseverança a carreira que está proposta. Então, o foco, nosso foco, é na grande carreira. Esta carreira significa uma corrida. Irmãos, o que o autor de Hebreus está falando é que eu e você temos que olhar firmemente, atentar firmemente e não perder o foco daquilo que o Senhor nos chamou. Ele tem uma corrida para nós, e nós estamos numa corrida. O tempo está passando, o teu tempo é agora. O que Deus te chamou para fazer agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ontem passou e o amanhã não nos pertence. Então é agora. Esse negócio das pessoas que ficam fazendo plano somente para um dia, presta atenção. Isso, irmãos, isso não é real. O que é real é o que você é agora. O que é real é o que você está fazendo agora. O que é real é o que o Senhor te chamou para fazer agora. Ele não chama para fazer lá na frente e no passado que já passou, não. É para agora. Então, você tem que atentar que o que Deus quer para você é que você corra. E olha que a palavra diz, é correr. Nós temos que correr para agradar ao Senhor, correr para ajustar o que precisa, correr para servir o Senhor, correr para adorar o Senhor e servir ao Senhor hoje. Então você foi chamado para correr com perseverança esta carreira que está proposta. Então, foco em correr a carreira que está proposta. Há uma carreira proposta em nossa caminhada com Cristo, assim como há uma carreira proposta no nosso ministério. Deus nos colocou um ministério, Deus tem dado um ministério, Deus tem dado uma missão, Deus tem nos convocado a servi-lo, a viver para Ele. Então, você está numa corrida. Irmão, ninguém está fora dessa corrida. Há uma corrida proposta. Se você se colocou fora da corrida, preste atenção. É mais ou menos como se você estivesse falando: Deus, eu não estou fazendo parte desse movimento, dessa obra que o Senhor está fazendo. Eu não estou fazendo parte do teu reino. Eu estou fora dele. Eu não estou nessa corrida. Então, é como se você estivesse dizendo: oi, Deus, estou fora, viu? Eu não vou correr, não. Eu não vou servir, não. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo na terra. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer para mim. Eu não estou nesta. Entende? Não existe isso. Ou você está na caminhada, na corrida com Cristo, ou você está fora dela. Mas Deus te chamou. Ele tem uma carreira proposta para cada um de nós para andarmos com Cristo.
Amém, amados? Assim como Ele tem um ministério para nós. E mais, sabe o que é importante nessa corrida? Nós temos que correr, nós temos que começar certo. Não adianta a gente começar errado. Você tem que fazer tudo certo. Você tem que começar certo. E você tem que correr certo e terminar certo. Depois eu falo sobre o terminar, que é a parte final. Mas você tem que começar certo. Você tem que ficar na pista que Deus te colocou. Deus te colocou numa direção, você tem que permanecer nela. Você não pode falar, agora eu vou sair um pouco. Não saia. Não faça isso. Você tem que correr da maneira certa, né? Você vê que o atleta, na hora que vai na corrida olímpica, ali ele tem que sair na hora do tiro, né? Ele não pode sair um pouquinho na frente, ele não pode sair da pista dele, ele tem que ficar na corrida certa. Assim é o cristão, né? Tem que ser certo, né? O que eu quero dizer com isso? Tem gente que sai fazendo, mas ninguém mandou ele fazer. Deus não chamou ele para fazer aquilo que ele está fazendo, né? Então, irmãos, tudo tem que ser certo. Por isso que eu comecei já falando para você da questão Deus, família, igreja, ministério. Ninguém tem ministério aleatório. Ninguém está isolado. Ninguém faz as coisas pelo seu bel prazer. Tudo Deus ordena as coisas. Deus é um Deus de ordem e decência. Deus instituiu a igreja, Deus estabelece os princípios, Deus estabelece as autoridades, e tudo isso tem que ser certo. Quando uma pessoa sai fazendo, ou ela resolve se rebelar contra a igreja e começar fazendo as coisas, saiu por conta própria, está tudo errado. Começou errado, vai dar tudo errado. Não vai nem chegar no fim. Bagunçou tudo, irmãos. Não funciona assim. As coisas de Deus é bem organizada. Deus é um Deus de ordem e decência. E Ele estabelece isso. Então nós temos que correr da maneira certa. E nós temos que estar no lugar certo, permanecer no lugar certo, e não podemos sair deste lugar. 1 Coríntios 9, 26. Queria que colocasse aqui, por favor. 1 Coríntios 9, 26. E assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o vento. Aí não está o vento, mas em outra tradução está. Não dá um golpe no ar. Sabe, irmãos, a gente vê pessoas que saem correndo, sai numa disparada. Onde é que você vai? Não sei, estou indo, né? Crente que sai numa disparada também, quer sair na disparada, sem saber para onde vai chegar. Não, ele não está na pista. Não teve um apito para ele começar a correr. Não teve uma direção para ele começar a correr. Tem que ter. Tem que ter. Isso é fundamental, né? Então, isso é importante. Nós não podemos sair dando soco no ar sem saber, sem alvo. E nós temos que ter isso bem claro na nossa vida cristã. Nós temos que ter isso como objetivo. Então, eu sei que Deus me confiou uma casa para cuidar, uma família. Deus me confiou uma igreja e Deus me confiou um ministério. Então eu trabalho para isso. Eu tenho um alvo. Eu recebi imposição de mãos para isso. Eu fui, Deus me vocacionou e Deus me chamou para isso. Eu recebi um apito e eu recebi uma direção. Eu sei aonde eu preciso ir. Eu sei para onde eu preciso ir. Eu sei o que eu preciso fazer. E você precisa saber disso. E você precisa entender isso na sua vida. Então, você tem que começar certo, permanecer na pista e correr a carreira que lhe foi proposta. Então, se foi colocado para você, se a igreja te deu algo às mãos para fazer, faça.
Faça. Né? Se você foi chamado para servir, sirva. Né? Então, tudo que lhe vem às mãos, faça conforme as suas forças. Você já recebeu a ordem. Você já recebeu a imposição de mãos. Você já ouviu o apito. Porque há líderes, pessoas que estão correndo sem rumo. Né? Você vê o cara vai daqui, vai para lá, bate daqui, bate cabeça daqui, vai de uma igreja, vai na outra. No fim não faz nada. O cara que quer fazer, mas ele não observou os princípios, ele não fica. Ele não está na carreira certa, ele não está na pista. Ele não recebeu a direção de Deus, ele não está autorizado naquilo e sai querendo fazer. Vai fazer e não vai fazer nada. Não vai dar em nada. Então nós temos de Deus uma direção para as nossas vidas. Então precisamos o que então, irmãos? Presta atenção, nós temos que deixar Jesus nos conduzir. Ele vai nos conduzir. Mesmo que você fale assim, mas Jesus, o Senhor está me mandando aí, misericórdia. Mas se Ele estiver te conduzindo, deixa. Você tem que ouvir, você tem que deixar Jesus te conduzir. Você tem que estar realmente sensível àquilo que Jesus tem para a sua vida. E tem gente que fala assim, mas pastor, como é que eu vou saber que Jesus está me conduzindo? Você tem o Espírito Santo, você está no corpo, você está numa igreja, você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida, Deus vai falar com você através dela. Deus vai falar com você, Deus vai te orientar, o Espírito Santo vai te conduzir. Então você é só querer obedecer, estar sensível àquilo que Deus fala. Né? Então há casos em que a gente vê que o irmão está saindo do trilho. A gente fala, irmão, espera aí, não sai por aí não. Não, mas não sai, irmão. O trilho é aqui. A direção é essa. É Deus falando com você, é Jesus falando com você, porque Deus instituiu. Quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Jesus disse isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E há um tremendo trabalho, movimento espiritual. O diabo, seus anjos e até homens estão trabalhando hoje para detonar, para tentar acabar com a igreja, com aquilo que Deus instituiu. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Deus instituiu a igreja e Ele está trabalhando para edificar a sua igreja. E bem-aventurado é aqueles que se deixarem conduzir por Jesus, que forem o rebanho do Senhor Jesus e que ouve a voz do Senhor e obedece à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Amém? Então tá bom, vamos continuar aqui. Precisamos dizer não aos nossos próprios planos. Isso mesmo, irmãos. É isso que você ouviu mesmo. Precisamos dizer não aos nossos próprios planos. Ah, o meu plano é esse. Jesus diz, não. Você tem que dizer não para os seus planos. Os nossos planos, irmãos, a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Assim como os pensamentos do Senhor são mais altos que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos pensamentos. Então, nós temos que dizer não aos nossos planos. Quero te dizer uma coisa, a gente não entende isso às vezes. Eu estou falando a gente, às vezes a igreja, porque eu já entendi, graças a Deus. Né? Que eu não posso mais fazer plano. Se o meu plano não estiver dentro do plano de Deus, dentro dos propósitos de Deus, que adianta fazer plano se eu tenho que negar os meus planos? Eu só posso fazer os planos que estão de acordo com a vontade de Deus. Porque Jesus nos ensinou isso. Jesus, Ele veio com uma missão, irmãos. Ele veio com a missão de dar a sua vida e redimir o homem. E para isso Ele tinha que ir na cruz. Porque sem o derramamento de sangue, não haveria salvação. E Jesus, Ele ora ao Pai e diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E 3 vezes orou ao Senhor, mas Ele disse, contanto que seja feita a tua vontade, não a minha.
Entendeu? Então, nós temos que aprender isso. Temos um foco, então nós temos um trilho. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus diz assim: quem quiser me seguir, eu já tenho ministrado isso recentemente, tem que negar a si mesmo, tem que deixar Deus conduzir, você tem que deixar Deus te conduzir. Você não está no volante. Sabe quem está dirigindo? É o Senhor. O motorista é Ele. O motorista da sua vida não é você. Ei, ouviu? Você não é o motorista. O motorista é Ele. Segundo a palavra do Senhor, e dentro desta mensagem que Deus está dando para você nesta noite, é isto que o Senhor quer falar ao seu coração. Então deixe Deus escolher a corrida para você correr. Espere o apito de Deus. Espere o sinal de Deus. Amém? Você vai ouvir o apito bem alto e claro. Amém? Tudo tem que ser do jeito de Deus. Comigo aqui, igreja. Tudo tem que ser do jeito de Deus, não do nosso jeito. Tem que ser do jeito dele e não do nosso jeito. Temos que corresponder com uma obediência radical. Eu já tenho falado aqui, obediência parcial não é obediência. Obediência tem que ser total, tem que ser radical. Nós temos que obedecer ao Senhor, irmãos. Obedece ou obedece. Não tem alternativa número 2. O que Deus quer é uma obediência radical do seu povo, dos seus filhos, do seu servo, daquele que lhe dispõe a segui-lo. E há uma diferença grande entre ser impelido e deixar ser conduzido. Vou repetir a frase. Igreja, irmãos, aqui comigo, não se distraia da corrida. Há uma diferença radical entre ser impelido e deixar ser conduzido. Jesus falou assim: ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Não foram os homens que forçaram Jesus a ir na cruz. Foram os soldados que pegaram Jesus e obrigou Jesus a ir para a cruz. Não. Jesus fala: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a feita a tua vontade. Jesus não foi impelido, Jesus se deixou levar. Jesus deixou ser conduzido. Então, nós temos que aprender isso. Aprender a andar na presença de Jesus, não por imposição, por ser impelido, mas por se deixar conduzir. A ovelha ouve a voz do pastor e o segue. De modo nenhum ela seguirá o estranho. Ela ouve a voz do pastor e o segue. Amém? Glória a Deus. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, quero dizer o seguinte: dentro desta corrida, esse foco, que nós estamos nessa corrida, nunca perca a pessoa de Jesus enquanto você está correndo. Nunca perca a Jesus. Nunca deixe Jesus de estar realmente sendo o centro da sua vida. Nada mais importante do que Jesus na nossa vida, irmãos. Se você sentir que Jesus não está mais, que você deixou Jesus de lado, e que Jesus não está mais reinando, que Ele não é o centro da sua vida mais, para tudo. Jesus é o principal na nossa vida. Ele precisa ser aquele que está na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na direção da nossa vida. Nunca deixe de olhar para Jesus. Nunca deixe de escutar o Senhor Jesus. Nessa corrida cristã, Jesus tem que estar presente.
na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que você faz, na sua corrida, Jesus precisa estar te conduzindo. Foque sua carreira em Jesus, sua carreira que você está correndo. Jesus é, irmãos, o autor e consumador da fé. Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Amém? Então não se distraia na sua corrida. Jesus é o autor, consumador da fé. Ele é a razão da nossa fé. Autor e o consumador da nossa fé. Tenha isso bem firme no seu coração. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então, lembre-se que eu falei o seguinte: nós temos que começar bem para terminar bem. Neste meio, irmãos, não pode faltar a direção do Senhor nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente até começa bem, mas estamos correndo e nos distraímos com algumas coisas, né? Você conhece a parábola do semeador, né? Há muita gente que recebe com bom grado a palavra, recebe de bom grado um ministério, começa bem, mas daqui a pouco surge situações, surge medo, surge desânimo, vai surgindo situações, e a pessoa acaba ficando, parece que algo prendendo no meio da corrida. A pessoa não está mais correndo. O que está acontecendo, irmão? Você não está correndo mais a carreira que está proposta? Você perdeu o foco? O que foi que aconteceu? É medo? É desânimo? Então, preste atenção, nós não podemos deixar que isto aconteça na nossa vida. Temos que tirar tudo aquilo que impede. Irmãos, há, às vezes, coisas que nos deixam com agonia, né? Há coisas que acontecem assim. Às vezes ficamos encalhados, a pessoa não vai nem para frente e nem dá para voltar mais. Ficou encalhado. Parece aquele que não encontra o seu par. Está encalhado. Então, às vezes, no ministério, na nossa vida cristã, a gente fica encalhado. Quer ir, mas não vai, não volta também. O que aconteceu, irmão? Encalhou? Encalhou, pastor. Por que encalhou? O que está te encalhando? O que está te impedindo de correr? É o medo? Olha só, no grego a palavra para carreira, esta carreira que o Senhor nos confiou, que nós temos que ter, essa corrida, a palavra é agon, para carreira, significado da palavra é agonia, ou seja, você está numa agonia, numa corrida, agonia, isso significa, às vezes, esta agonia, ela atinge a alma, ela não é agonia só de algo exterior, mas é algo que já está dentro da nossa alma também, e às vezes isso causa que a gente fique encalhado. Por que fica encalhado? Porque há uma agonia, um conflito. Você precisa aprender a deixar de lado todo o peso. O autor de Hebreus diz, desembaraçando de todo o pecado, de todo o peso, corramos com perseverança o quê? A carreira que nos está proposta. Então, irmãos, nós temos que deixar de fora o medo. O salmo que o Raul falou ali, que ele falou assim, o salmista Davi falou assim, coloquei toda a minha confiança no Senhor.
Eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Então presta atenção, você que está encalhado, que está em agonia, que está aí, que não vai nem para frente nem para trás. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Esse é o segredo. Lança para o Senhor todo o medo. Lança fora todo o medo. Espera, pois, pelo Senhor. Confia no Senhor. Deus é contigo, meu irmão. Deus te colocou nessa corrida e Ele vai estar com você. Ele prometeu, Ele não vai te abandonar. Então não tenha medo. Seja sincero, seja forte, seja corajoso. Tão somente ser forte e corajoso. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Não te desvie desse caminho. Não fique encalhado. Desembaraça do medo. Desembaraça do pecado. Lança tudo nas mãos do Senhor. E vá em frente, porque o Senhor é contigo e Ele te abençoa. Amém? Sabe, irmãos, há um texto em Mateus 16, de 13 a 18. Esse texto fala que Jesus conduzia os seus discípulos. Ele estava indo até uma cidade chamada Cesareia de Filipos. Cesareia de Filipos. Irmãos, o nome já indica alguma coisa. Este lugar, a cidade chamada Cesareia de Filipos, levava o nome porque havia uma estátua a César, de César, por isso Cesareia de Filipos. Havia uma estátua. E esse lugar onde Jesus estava aí caminhando com seus discípulos, era um lugar terrível, irmãos. Havia idolatria, havia imoralidades, havia Deus ali, oferecimento ao sexo, à fertilidade. Então, havia uma caverna em Cesareia de Filipos, que a água, em vez de sair da caverna, ela jorrava para dentro dessa caverna, e eles acreditavam que aquilo dali também eram influências de espíritos malignos. Então era um lugar assim, complicado. E foi justamente naquele lugar, se você vai olhar o texto, vou pedir para a mesa ir passando ali, você vai ver que Jesus pergunta exatamente ali para os discípulos, naquele lugar, quem diz os homens acerca de mim? Quem diz que eu sou? Acerca de mim, quem sou eu? E aí os discípulos falaram, houve a resposta lá, mas Pedro disse assim: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, naquele contexto, naquele lugar, quando Jesus faz essa pergunta, Jesus queria saber o que estava no coração dos seus discípulos, se eles estavam entendendo quem Ele era, para que Ele veio, o que Ele podia fazer. Então, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus diz para Pedro: olha, que grande revelação é essa? Esta é uma revelação do Espírito. Esta é uma revelação que você e eu precisamos ter. O que significa isso, irmãos? O que tem Cesareia de Filipos? O que tem com a revelação? Tem, sabe o quê? Que aquele lugar, aquela sociedade terrível que ele estava, Jesus estava dizendo: eu vim para mudar essa situação. Eu tenho poder para mudar essa situação. Então, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava tendo uma revelação, que ali estava o Jesus, que tinha todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Então, Jesus podia mudar aquela cidade. Ele veio realmente para os doentes. Ele veio realmente para transformar, para entrar na sua casa, entrar na situação e mudar a situação. E te abençoar e te fortalecer. Amém, igreja? Você tem que dar um glória a Deus, aleluia, ouvir isso, irmãos. A revelação de que Deus tem poder para mudar o seu vizinho. Deus tem poder para mudar o homem. Deus está ali, o Cristo, Filho de Deus vivo. Este Deus que não muda, este Deus que é o alfa, o ômega, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da fé. Este Cristo está aqui. Este Cristo é contigo. Este Cristo te abençoa. Este Cristo
te faz correr, este Cristo te dá segurança, Ele te dá confiança, Ele pode te curar, Ele pode ressuscitar morto, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Esta revelação, irmãos, é que nos traz essa confiança de correr a carreira que nos está proposta. Mesmo a mais difícil situação que você esteja passando, confia ela ao Senhor. Confia ela ao Senhor. Amém? Deus tem poder para te desencalhar. Você pode dizer amém? Amém. Se você recebe, você diz amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Você vai correr, irmão. E sabe o que Deus quer? Ele quer fazer você correr mesmo. Com Ele nós podemos saltar muralhas, irmãos. Com Cristo nós podemos desbaratar exércitos. Você pode dizer amém? O povo, rapaz, que está difícil arrancar amém deles, nem dizendo que com Ele você pode desbaratar exército. Você fala amém. Jesus Cristo, tem misericórdia. Incendeia esta igreja, Senhor. Incendeia esse povo. Glória a Deus. Incendeia. Incendeia. Então, amados, glória a Deus por isso. Porque esta é a revelação que eu e você precisamos ter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem líder. E aqui está um grande problema. Até já ouvimos de um líder aí bem, vamos dizer assim, um dos líderes principais aí, né, que a gente vê falar na mídia, que o povo fica reportando as suas mensagens. Ele diz assim: eu estou mudando. Eu estou mudando. Você sabia que, infelizmente, tem líderes que são inconstantes. Eles não estão mudando naquilo que precisa mudar, estão mudando a mensagem. Estão aceitando o pecado, aceitando até o homossexualismo. Por quê? Porque estão se adaptando à cultura mundana e não à cultura de Cristo, ao Evangelho de Cristo. Mas, irmãos, Jesus nunca mudou a sua mensagem. Jesus nunca mudou a sua mensagem. A mensagem de Jesus é a mesma. Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Ele nunca mudou a sua mensagem para agradar o homem. As palavras de Jesus são palavras de vida. E são palavras eternas. A palavra de Deus não muda. Ela permanece a mesma. E aqueles que fazem a vontade do Senhor também permanecerão o mesmo. Tiago 1, versículo 8. Por favor, põe aqui. Tiago 1, versículo 8 diz assim: pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele está falando do homem que assim é. Põe o versículo anterior para dar o contexto. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Aquele que pede, com o quê? Próximo. Que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sabe o que é mente dividida? Uma mente para agradar a Deus e uma mente para agradar o mundo. É instável. Jesus não é assim. E eu e você não podemos ser assim. Nós temos que ter a nossa mente não dividida entre o natural e o sobrenatural. Presta atenção, irmãos. Nós vivemos um sobrenatural de Deus. Nós vivemos no poder de Deus, no Espírito Santo, no poder de Deus, fomos novamente gerados, Deus colocou a mente de Cristo em nós, nós não estamos divididos entre o natural, o cultural e o Evangelho de Cristo. Nós seguimos o Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não estamos compactuando com isso, pactuando com estas coisas. Temos que ter cuidado com a idolatria. As pessoas estão se envolvendo em idolatria, sabe, irmãos? As pessoas estão procurando agradar a si mesmo, correndo, às vezes até trabalhando num ministério, para poder agradar a si mesmo, para que o nome dela seja exaltado. Idolatria. Idolatria. Consegue sucesso e depois fica assim, endeusando o sucesso. Consegue um ministério, eu tenho um cargo. Que isso, irmão? Minha célula é maior, minha igreja é maior. Não sei. Que isso? Idolatria. 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 Então nós temos que vigiar com isso, mente dividida entre o natural e o sobrenatural. 1 Coríntios 1,17 diz, aliás, antes de 1 Coríntios 1,17, as pessoas estão pregando então aquilo que é humano. Líderes que estão mente dividida, pregando para agradar o homem e falando coisas para agradar o homem e mudando a palavra de Deus e pregando aquilo que é para agradar o homem, se contextualizando com o mundo. Jó capítulo 8, versículo 2. Jó 8, versículo 2, diz assim, irmãos, olha aqui. Jó 8, 2. Você fará... Não, esse é Josué, eu quero Jó. Jó 8, 2. Faz tanto tempo, né? Jó que sumiu ali. Não é Josué, não, é Jó mesmo, viu? Não vai? Então vamos lá, já achou aqui, ó. Jó 8, 2. Até quando você vai falar desse modo? São grande vendaval. Suas palavras são grande vendaval. Você sabia que há líderes que as palavras são vendaval? Por quê? Mente dividida. Não é o Evangelho. Não é a palavra genuína de Cristo. Não é o que Deus mandou pregar. Então, palavras que são apenas grande vendaval. 1 Coríntios 1, 17. Esse acho que vai, né? 1 Coríntios 1, 17. Por favor. 1 Coríntios 1, 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Olha o que Paulo fala. Deus me enviou para pregar o Evangelho, não em sabedoria de homem, para não tornar nula a cruz de Cristo. Então, a mensagem do Evangelho é essa, ou seja, irmãos, o Evangelho não muda, Deus não muda, a mensagem é a mesma. Quem tem que mudar somos nós, e encaixar dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida, e a mensagem não pode mudar. E por último, você precisa focar em terminar, que não basta ter, a gente começar, nós temos que terminar, nós temos que ir até o fim, a carreira que nos está proposta. Você tem que correr a carreira até o fim. Paulo falou assim, corri a carreira, guardei a fé, completei a carreira que estava proposta. Então nós temos que ir até o fim, irmãos. Na vida cristã, para a questão da salvação,
naquilo que Deus nos coloca as mãos, nós temos que conduzir até o fim. Não podemos parar no meio do caminho, não podemos ficar encalhados. Nós temos que correr até o fim e terminar e seguir até o fim aquilo que o Senhor colocou às nossas mãos. Seguir até o fim, correr a carreira, guardar a fé. Correr junto com os outros. Sabe, irmãos? E também a gente não corre sozinho. Você tem que correr junto com os outros. Você tem que correr junto com a igreja, junto com seus irmãos. Você tem que motivá-los. Você tem que ajudá-los. E você tem que estar correndo junto com a igreja, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Então você tem que correr e ajudar os seus irmãos e ser motivado também por irmãos. Sabe, irmãos, nós temos que nos espelhar em pessoas que são exemplos para nós. A palavra de Deus fala que, lá no texto de Hebreus, pode pôr, por favor, novamente, 12, 1 e 2, que diz assim: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas, a Bíblia está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, está falando de servos de Deus e está falando de servos de Deus da atualidade também, que são testemunhas que você tem que olhar para essas vidas. Abraão, Moisés, Josué, né? E irmãos, pessoas hoje que são espelhos, que são testemunhas, que são realmente pessoas que estão preparadas para estar diante do grande juízo. Aqueles que correram, que são testemunhas. Homens que a Bíblia diz que o mundo não era digno. E hoje tem muita gente assim, irmãos. Olhe para essas pessoas. São testemunhos para você correr junto com essas pessoas. São motivação para a sua vida. O mundo está dizendo assim, está tudo destruído, está tudo acabado. Quando o profeta Elias caiu na besteira e dizia assim, fiquei eu só, o Senhor Jesus disse, não, você não está só não. Eu tenho mais 300 profetas que não se curvaram diante de Baal. Visto que temos tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu contar uma historinha para ilustrar para você, uma historinha verídica. Não é ficção, não. Na Austrália, eles fazem de período em período lá, uma ultramaratona. Ou seja, uma maratona de mais de 500 quilômetros que a pessoa vai correr a pé. Corrida mesmo. Então essa maratona demora dias para ser concluída, para que a pessoa possa correr lá. Então, estava lá os atletas todos se inscrevendo, chegou um senhor, um homem, um pastor de ovelhas, com um traje de pastor de ovelha, com botas, aquela roupa de caipira, chapéuzão na cabeça, e falou assim, eu quero me inscrever para a maratona. O pessoal olhou assim para ele, olhou para a roupa dele, deram risada, e falaram assim, mas o senhor quer se inscrever para correr? É isso, eu vim para me inscrever, me dá um número aí. Eles não podiam dizer não, deram um nome para ele, e o pessoal olhava, e aqueles corredores tudo preparado, com suas roupas, todo mundo ali, né? Pronto para começar a maratona, e chegou o pastor de ovelhas lá, se colocou do lado, todo mundo olhava, e alguns gritavam, tira esse homem daí, zombavam dele, tira esse maluco daí, e ele lá, quietinho, né? E todo mundo saiu na disparada, e ele começou devagarzinho ali, no seu pique, e foi embora. Irmãos, aquele homem chegou, completou a maratona com 5 dias, 4 horas e alguns minutos. O que chegou em segundo lugar, chegou 10 horas depois dele. Aí eles perguntaram para ele, mas como é que o senhor conseguiu? O senhor não parou para descansar? Não me falaram que podia parar para descansar, para comer.
Eu corri até agora. Sabe, Deus não fala para você que pode parar. Ele mandou você correr. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. É isso que Jesus está falando para você nessa noite. Corra a carreira. Continue correndo com Cristo. Vá até o fim. Vá com Jesus. Vá na força do Senhor. Persevere até o fim. Corra a carreira que está proposta. Não deixe que nada neste mundo te pare. Não se iluda. Você tem um trilho. Você ouviu um apito. Sobre a sua vida há uma direção. E você deve correr. Faz com que aquele homem, não me falaram que podia parar. Mas realmente, na corrida com Jesus, Ele não manda parar. Ele diz para você, corra, vá até o fim. Amém? Ficar em pé, igreja. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Vamos orar, depois a gente vai só apenas ler o texto aqui. Pedir os irmãos que vão preparar a ceia, para avisar lá em cima que as crianças, por favor, pais. Por favor, pais. A mensagem de hoje, principalmente do início, lembre-se, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, ensine-os a comportar, ensine-os a ser educados, a respeitar, a honrar este momento. Cada responsável com seu filho. Amém? Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem nos dado um trilho. O Senhor tem nos dado uma missão. O Senhor tem sido bom, misericordioso. O Senhor tem falado. O Senhor tem nos conduzido, nos amparado, nos guiado. E as tuas misericórdias têm se renovado. E nós estamos numa grande corrida, Senhor. E vamos corrê-la com a graça do Senhor, com a tua bênção. Queremos encontrar no Senhor e poder dizer, eis-me aqui, Senhor. E aqui está a minha vida. Aqui está aqueles que o Senhor me deste. Aqui está, Senhor, a missão que o Senhor me confiou. Guardei a fé, corri a carreira que me estava proposta. Abençoa-nos como igreja. Não importa o que vão falar, não importa o que digam da minha igreja, não importa o que falam do meu ministério, eu tenho um trilho, eu tenho uma direção, eu tenho um chamado, eu tenho uma carreira, eu tenho uma missão que o Senhor me confiou, e eu quero completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa as nossas casas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar, chamar os irmãos que vão ajudar a servir a ceia. Glória a Deus, irmãos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Você conhece o texto, eu só vou ler aqui para que a gente possa relembrar, a partir do versículo 23, quando a palavra diz assim do Senhor, Paulo falando, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória
de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós temos que examinar, para que nós possamos comer, participar da ceia do Senhor, porque nós estamos testemunhando, nós estamos participando da ceia do Senhor, do corpo, do sangue do Senhor Jesus. E isso é um testemunho. Isso é algo que nós temos que examinar o nosso coração, e que você deve orientar os seus filhos, para que eles venham aqui com temor. Se você acha que ele é muito novo, que ele não deve participar da ceia do Senhor, não deixe ele participar, fala com ele, para esperar. Nós estamos abrindo para as crianças participarem da ceia do Senhor, mas é bom que pelo menos ela tenha uma certa idade, que ela entenda o que está fazendo. Você é responsável para ministrar para o seu filho, e que a criança não venha aqui achando que é só apenas para comer e para beber. Esse é o corpo de Cristo e o sangue do Senhor Jesus, e que nós temos que vir aqui em comunhão com o Senhor, com a igreja do Senhor, e com a vida, com coerência no altar do Senhor, para testemunhar da morte e da ressurreição do Senhor. Façamos isso, porque é o sangue da nova aliança. Quem comer do meu corpo, beber do meu sangue, esse tem vida. E nós devemos fazer isso em memória da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar. A pastora Valéria vai vir aqui. Nós vamos orar com os elementos. Amém? Pode deixar uma tampar. Pode pôr a tampa para a gente orar. Enquanto a gente ora. Aleluia. Pode pegar o pão. Vamos orar.